Beleza. Então, apareceu aqui, pessoal, a gravação foi iniciada. Então, vamos lá. Hoje a gente vai prosseguir a nossa aula sobre crescimento e reprodução bacteriana. E nós vamos hoje falar sobre os tópicos específicos de reprodução e o compartilhamento de material genético das bactérias, né? Então, vamos lá. Nós temos que as bactérias, elas se reproduzem por divisão, né? Assim como as nossas células, né? As células eucarióticas, as células procarióticas também se dividem, né? Para que elas possam aumentar em quantidade, e a isso nós chamamos de crescimento. Lembrando que crescimento bacteriano não necessariamente quer dizer o crescimento em volume ou em tamanho, simplesmente quer dizer aumento em número. E a principal estratégia de reprodução bacteriana é a assexuada. Lembrando que, quando nós falamos de estratégia assexuada, nós queremos dizer que não envolve troca de material genético. Ou seja, é diferente, por exemplo, quando a gente considera a nossa espécie, a espécie humana, nós dizemos que a reprodução é sexuada porque há a mistura de material genético vindo do homem através do espermatozoide e da mulher, né, vinda do óvulo. Então aí você tem uma mistura de material genético de dois indivíduos diferentes. Aqui não. Aqui a gente tem a questão assexuada, né? Então, nós temos dois principais tipos, né, de divisão bacteriana. A primeira seria a fissão binária, ou também chamada de bipartição, que é exatamente aqui essa figura que nós vemos ao lado, né? Então, como é que se procede essa questão? Então, aqui a gente pode ver a bactéria, né? Ela se inicia aumentando o seu metabolismo, digamos assim, ela começa a produzir um novo DNA, ela duplica, na verdade, o seu DNA, duplica as suas organelas, que no caso aqui nós só temos os ribossomos, e também ela começa a construir mais membrana plasmática e parede celular. Então, aqui no caso a gente tem um bastonete, né? Ele começa a se alongar. Aqui a gente pode ver que o DNA na região nucleoide, ele também começa a se duplicar. E, pessoal, no passo seguinte, nós temos aqui que a parede celular e a membrana, elas começam a ter aqui um princípio de constrição, que a gente pode ver aqui claramente, né? De fora para dentro. Então, a gente tem aqui, primeiro, a formação da membrana plasmática, aqui em amarelo, e aqui em marrom nós temos a parede celular. Passado um determinado tempo, esse tempo de divisão bacteriana, ela pode variar de bactéria para bactéria. Tem bactérias que um ciclo desse completo demora aproximadamente 20 minutos, que é considerado rápido. Já outras podem demorar horas, dias, e também, dependendo de algumas características que nós vimos na aula passada, questão se ela está no pH adequado, se ela tem os nutrientes adequados, se ela está na temperatura adequada, ela também pode aumentar ou diminuir a questão da sua fissão binária. Então aqui a gente tem no terceiro passo, né, as paredes intermediárias se formando, né, e aqui as cópias de DNA individualizadas já, a gente tem aqui já a divisão quase que completa, né, a fissão binária, e finalmente você tem a separação em duas células. Aqui a gente pode perceber a questão do diagrama de cores, que o DNA das duas bactérias ditas filhas, né, oriundas dessa bactéria-mãe, eles, por estarem na mesma cor, significa que eles têm a mesma carga genética, ou seja, não há variação do DNA. Aqui a gente pode considerar que foi criado um clone, né? Já que não tem nenhuma diferença de DNA entre um e outro, a gente pode considerar essa questão aqui do clone, que é a característica da reprodução assexuada, né? A produção de clones. Então aqui a gente tem uma figura, né, de uma seção fina de uma bactéria de Bacillus leishmaniiformes, iniciando ainda sua divisão, e a gente pode ver aqui claramente as estruturas, né, aqui o início da criação das paredes intermediárias. Aqui, mais claro, a gente pode ver a região do nucleóide, né, onde se encerra o DNA. E no mais aqui a gente não tem mais individualizações, não. A gente pode ver aqui a parede celular mais externa, que é em amarelo, né? E aqui é uma imagem de microscópio que a gente possa observar. O segundo tipo que nós temos é o brotamento.
A gente vai ver aqui nessa figura. Nada mais é, pessoal, do que um tipo de fissão binária, a gente pode dizer assim, mas ao invés de se formar uma outra célula de mesmo tamanho, é formado uma espécie de broto, né, como se fosse uma espécie de calo aqui na região, numa porção lateral da bactéria. E a partir disso, pessoal, esses brotos, eles podem ficar ou não unidos, né? Esse broto pode ou não continuar unidozinho. Alguém disse, a Bruna travou? O que foi que travou? Foi a imagem ou foi minha voz? A voz está boa, pessoal? Ou a imagem travou? Tá ok? Posso continuar? Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, Bruna, parece que é só contigo, viu? Então, por favor, tenta entrar e sair que às vezes dá certo. Então, eu vou continuar aqui, tá, pessoal? Como a gente pode perceber aqui, esse brotamento, digamos assim, ele pode permitir com que haja o encadeamento das bactérias. E assim, pessoal, é que nós temos aquelas formações que nós vimos na aula passada, né? As bactérias diplococos, estafilococos, que são as bactérias em cadeia. Só lembrando, né? Diplococo, quando você tem uma bactéria do tamanho, no formato esférico, que ela se divide e fica unido, né? Depois da divisão. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma cadeia, né? De bactérias aqui formando um princípio de um estafilococo, no caso. Então, tanto a fissão binária quanto o brotamento, nós temos aí a geração dessas bactérias, mesmo unidas, elas são consideradas individualmente. E aqui cada uma dessas bactérias também é gerada a partir de um clone. Bom, em relação à questão do tamanho, do crescimento em tamanho, nós temos o conceito de tempo de geração, que significa, né, o tempo para a célula se dividir por fissão binária ou qualquer outra estratégia reprodutiva. Geralmente, pessoal, quando as bactérias elas estão numa condição adequada, né, primeiro, a gente vai ver um pouco mais à frente, existem umas fases, né, onde as bactérias elas têm uma tendência, primeiro, a se ajustar ao ambiente, depois a crescer exponencialmente, né? Mas, normalmente, quando a gente percebe o crescimento bacteriano, esse crescimento é do tipo exponencial, que significa que, se a gente acompanhar aqui essa tabelinha, né? Aqui, por exemplo, nós temos a partir de uma célula, né? Tá aqui ela, e essa célula vai por divisão binária, né? Principalmente, vai se dividir em duas. Essas duas, elas vão se dividir em quatro, e cada uma dessas quatro em 8, em 16, em 32, e assim sucessivamente. Quando a gente tem um esquema de reprodução dessa maneira, nós podemos expressar esse aumento populacional em potência de 2. Ou seja, aqui, quando eu tenho apenas uma bactéria, eu tenho 2 elevado a zero. Lembrando lá da matemática que qualquer número elevado a zero é igual a 1. E como a divisão é exatamente em 2, então a gente tem aqui a potência com base 2. Então, na primeira divisão, nós temos 2 elevado a 1, que dá 2, 2 elevado ao quadrado, que dá 4, 2 ao cubo, que dá 8, e assim sucessivamente. Então, é comum a gente utilizar essa nomenclatura aqui para que a gente possa dizer quantas bactérias nós temos em determinado tempo. Então, a gente pode considerar, digamos que nós temos um crescimento de 20 em 20 minutos. Então, depois de 40 minutos, por exemplo, nós temos o quê? A primeira geração, né, que já eram duas, e em mais 20 minutos nós temos a segunda geração, que no caso aqui formaria 4 bactérias. Então, se a bactéria tem um tempo de geração de 1 hora, em 2 dias, quantas bactérias nós teríamos? É um cálculo que você pode fazer dependendo do tipo de bactéria, e isso é interessante de saber, porque você tem condição de trabalhar alguma estratégia de contenção dessa bactéria, né? Tem bactérias que elas têm um crescimento, como eu falei para vocês, de 20 minutos. Tem bactérias que elas crescem em horas. Então, dependendo do tipo bacteriano, ela pode ser mais virulenta ou menos virulenta. Ou seja, aliás, dependendo da virulência, né? Que é a questão da infecção, né?
Então, se uma bactéria ela for muito virulenta, se ela causa uma infecção importante e ela se divide de uma maneira mais rápida, então o controle tem que ser mais rápido, né? A intervenção tem que ser mais rápida. Já se ela tiver um tempo de geração menor, ou quer dizer, maior, então trata-se de uma bactéria que ela pode, entre aspas, demorar um pouco mais. E é comum, pessoal, aqui nessa outra tabela, nós temos aqui já mais gerações, né? Então tá aqui, ó, número de gerações da primeira, né, que uma célula, 2 elevado a zero, igual a essa tabela aqui que nós temos ao lado. Aqui o número de células depois de 5, 10, 15 gerações, né, até a 20ª geração. A gente pode ver que depois de 20 gerações aqui nós temos 1.048.576 bactérias. E é comum se expressar esse número na escala logarítmica. Por quê? Porque na escala logarítmica, nós podemos ver o crescimento assim de fato. Lembrando, né, que o logaritmo, né, ela tem uma relação com a questão da potenciação. Inclusive, pessoal, essa mesma tabela, ela está aqui expressa nessa outra tabela aqui ao lado. Então, por exemplo, né, nós temos aqui o número de células, né, aqui nesse lado da nossa tabela, nesse eixo. Nós temos aqui as gerações. Se a gente acompanhar o número absoluto, aqui o número de células, a gente vai perceber no gráfico que a gente pode dar a impressão, né, que o crescimento ele é lento, né, e de repente ele tem esse crescimento aqui abrupto. E quando a gente coloca numa escala logarítmica, nós temos a condição de perceber o crescimento de uma maneira mais linear, né? Quando a gente transforma isso em potência logarítmica, aliás, em forma logarítmica, a gente tem condição de ver esse crescimento assim de uma maneira mais linear e pode causar aqui, nesse caso, na expressão numérica propriamente dita, pode dar uma impressão de que aqui não está crescendo as bactérias, elas não estão em atividade, mas do contrário, na verdade, elas estão, né? Só que para que você tenha um número de bactérias robusto, aí você tem que considerar várias e várias gerações. Como eu falei anteriormente, essas bactérias, dependendo de algumas características, se reconhecem 4 fases chamadas de fases de crescimento, né? Aqui, para a gente poder entender essas fases de crescimento, é bem simples, pessoal, esse gráfico, né? Esse gráfico aqui é justamente o logaritmo do número de bactérias, certo? Justamente como a gente viu aqui na figura da escala logarítmica. E na escala logarítmica, nós temos aqui essas 4 fases, né? Onde nós temos a fase 1, chamada de fase lag, onde nós temos a atividade de preparação intensa para o crescimento da população, porém não há um aumento na população. Essa fase lag, pessoal, é a fase, podemos dizer assim, de aclimatação de um determinado grupo de bactérias àquela condição inicial. Então, aquelas bactérias estão numa condição de temperatura, numa condição de pH, uma condição nutricional adequada. Então, essa primeira etapa aqui, você não vai ter um importante aumento na questão do crescimento bacteriano. Passado esse período de aclimatação, certo? Essa aclimatação, as bactérias elas podem entrar na fase chamada de fase log, ou fase de log, que é a logarítmica, né? Ou exponencial, onde aqui sim as bactérias estão aclimatadas àquela determinada situação, e elas podem sim aqui crescer exponencialmente a partir desse ponto. Lembrando que sempre quando você vai imaginar o crescimento bacteriano, vamos imaginar aqui, por exemplo, que eu tenho essa bactéria, ela cresça no seu ideal a 37 graus Celsius, né, mais ou menos a temperatura corporal, entre 35,5 e 36,5. Mas, de repente, essa bactéria aqui, você vai para um lugar mais frio, né? Digamos lá, vamos exagerar aqui, você vai para o Polo Norte, onde você tem temperaturas negativas. Então, o logaritmo aqui de crescimento dessas bactérias, ela não vai ser tão acentuado, mas ela vai ser o quê? Mais demorado de crescer, mas ela vai crescer da mesma forma. Por exemplo, quando você bota um alimento na sua geladeira, ele
apesar de a geladeira ela poder conter o avanço, o aumento das bactérias, com o passar do tempo, aquelas bactérias, elas mesmo assim podem se aclimatar àquela condição e vir a crescer. Só que o crescimento ele não vai ser tão rápido quanto seria numa temperatura adequada. Vou apresentar de novo, fase de lag, uma fase de preparação, de aclimatação, uma fase de log, que seria a fase de crescimento, né? As bactérias vão começar a fazer sua divisão binária. E aqui nós temos uma terceira fase chamada de fase estacionária, que no caso é um período de equilíbrio, né? Quando a gente fala em equilíbrio, isso não quer dizer que as bactérias elas pararam de crescer, né? Aliás, há uma parada de crescimento, mas aqui nessa fase elas podem ainda estar se dividindo. Todavia, dependendo também das condições, esse crescimento ele pode chegar a um platô, né, que é a fase estacionária. Nessa fase, você pode já começar a considerar que há um excesso de bactérias, e essas bactérias elas podem estar competindo entre si por um determinado alimento, por um determinado questão nutricional. Então, aqui eu posso ter morte de bactérias, mas ao passo que elas morrem, elas continuam se dividindo. Então, você não vê um crescimento como na fase de log. De novo, fase estacionária, não quer dizer que, aliás, ela quer dizer que não há um aumento mais das bactérias. Mas isso quer dizer que elas não estão se dividindo? Não, elas continuam se dividindo, mas à medida com que elas dividem, elas também morrem. Então, o número ele fica estacionário. Então, você não percebe um crescimento mais populacional. As bactérias, pessoal, dependendo das condições, né, digamos assim, tem bactérias que elas podem estar sempre numa fase logarítmica, né? E isso aqui é importante, principalmente na clínica, porque é na fase logarítmica onde você começa a sentir, o indivíduo começa a sentir os sintomas, né? Então, os sintomas eles vão aumentando, e dependendo do tipo de bactéria, se ela solta alguma toxina, ou se ela afeta alguma parte importante do corpo, então ela tem que ser controlada. Então, talvez essa fase de log aqui, ela tenha que sofrer alguma intervenção justamente para que essas bactérias cheguem rapidamente à fase estacionária. Então, é importantíssimo de você conhecer a origem da bactéria, de você conhecer a curva de crescimento dela, que é essa curva aqui de fase de crescimento, para que você possa intervir a tempo, para que ela possa chegar na fase estacionária ou até mesmo na fase de morte, né? Que a fase de morte seria onde a população decresce também em velocidade logarítmica. Então, o que é que você pode considerar aqui nessa fase de morte? Pode considerar que a bactéria ela provavelmente já não tenha uma condição adequada de pH, ela já consumiu todo o nutriente. Indo mais para o lado da clínica, você pode imaginar aqui que nessa fase de morte, o indivíduo ele possa já ter adquirido uma certa imunidade. Você pode considerar que na fase de morte também a pessoa já tomou um antibiótico. Então, aqui nós temos a derrocada da questão do número de bactérias, certo, pessoal? Então, aqui alguns conceitos chaves. As populações bacterianas, elas seguem uma série sequencial de fases, né, que são essas fases aqui. Não existe um pulo, né, entre uma fase e outra. O que pode acontecer é você controlar as fases de acordo com que elas cheguem mais ou menos rápido, principalmente a questão que enquanto a bactéria está encontrando condições adequadas, ela continuará na fase logarítmica. Já que, então, talvez essa aqui seja onde você mais tem que ter cuidado, né? Que é a fase onde você pode controlar de fato a questão bacteriana, né? Pessoal, em relação a esses conceitos que a gente viu de reprodução, de reprodutibilidade, tem alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal, sobre essa questão reprodutiva? Tá travando um pouco, Brunila? Mas para mais alguém tá travando, pessoal?
Vocês estão me ouvindo direitinho? Como é que está aí o meu áudio? Meu áudio está tranquilo? Eu tenho uma pergunta a fazer para vocês, certo? Antes de a gente continuar. Vocês estão conseguindo acompanhar as aulas? Porque vocês viram, né, que hoje eu coloquei algumas aulas, eu acho que lá de bioquímica, eu coloquei lá, eu repostei, né, porque teve pessoas que me procuraram que voltaram agora. Só essa questão de travar, pessoal, vocês têm que lembrar também, se não for uma questão generalizada, pode ter a questão da minha internet, certo? Que ela pode falhar um pouco, a internet de vocês pode falhar um pouco, mas quando for generalizada, por favor, me avisem, tá? Se vocês não entenderem algum ponto, peçam para eu voltar. Mas eu acho que se está tranquilo, tá? Eu vou continuar a partir daqui. Só para relembrar, pessoal, por favor, lembrar que na semana, eu marquei para a semana que vem, não foi a nossa pequena provinha? A gente vai ter uma provinha na próxima semana, né? Uma provinha de verificação. Nessa semana eu vou colocar lá para vocês como é que vai ser a estratégia. Provavelmente eu vou gravar um videozinho explicando para vocês, certo? Já com algumas questões para vocês se acostumarem com a metodologia, tá? A Leidiane pergunta sobre a questão do material genético, para eu voltar. Genético que eu vou falar agora, né, Leidiane? Qual é a parte em específico? Tem alguma parte em específico? Ei, Leidiane? Alguém? Professor, Oi. em relação ao conteúdo dado até agora, o senhor disponibilizou todo no YouTube? Eu tenho aqui também, que eu não consegui achar, não. Mas você tá no WhatsApp? Tu tá no grupo da disciplina, onde tem anatomia Paulo, bioquímica Estou, Paulo. entretanto, estou sem celular. Eita, Estou só com notebook, por isso que é um pouco difícil. Estou procurando aqui nessa plataforma, né, que a gente está usando para aula. Não, Só que aqui não tem tudo. Pois é, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Para mim tem sido complicado, porque né, no começo, quando eu comecei a colocar as aulas para vocês, eu aparecia para mim, né, a apresentação para eu poder compartilhar. Só que agora o Microsoft Teams simplesmente não está permitindo que eu compartilhe na própria plataforma. Eu tenho que baixar a apresentação e depois que eu baixo, aí eu penso, não, é melhor deixar no YouTube, né, do que deixar na própria plataforma. Aí eu já compartilho para vocês no YouTube, que eu acho que é uma forma mais tranquila, porque o aplicativo de vez em quando dá alguns problemas, e eu acho até melhor que eu possa baixar no YouTube. Só que as aulas que já estavam no Microsoft Teams, eu não consigo baixá-las. Eu queria colocar todas no YouTube. Tanto que se você verificar lá o link, tem uns links que estão na plataforma e tem os links que estão no YouTube. Mas todos eles, pessoal, é só clicar que você vai direto. Quem que ia perguntar? Eu, a Rose. Oi, Rose. Essas que o senhor está colocando no WhatsApp, já são todos os conteúdos que o senhor já deu? Sim, estão todos lá. Inclusive, hoje eu coloquei as aulas de bioquímica. Se vocês quiserem que eu coloque... Todas as aulas, pessoal, que estão aqui, que eu disponibilizei para vocês, estão nessa plataforma. Mas se vocês quiserem também, eu posso colocar lá no WhatsApp. Eu particularmente, eu acho melhor no WhatsApp. Porque no outro semestre, a gente conseguiu estudar através dele. Que a gente baixava, não deixava baixado no celular, então quando a gente precisava, a gente dava a olhadinha, entendeu? E tranquilo. Esse Microsoft, ele tá meio que complicado, sabe? Meio não. Turma aqui, é para dizer que tá muito, né? Aí, professor, às vezes eu não consigo achar as aulas. E sendo pelo WhatsApp, eu consigo todas. Pois é, como diria
como eu costumo dizer, né? É que nem você, um aluno uma vez chegou para mim, professor, eu acho que eu estou meio grávida. Eu disse, não, querida, não existe meio grávida. Ou você está grávida ou você não está. Assim, na plataforma, infelizmente, ela não tem sido tão eficiente quanto eu pensei que ela fosse ser. Então, eu coloquei de todas as formas possíveis. Agora, sim, houve algumas demandas de alguns alunos que disseram assim, professor, eu não estou tendo acesso à plataforma, porque está dando problema. Aí eu enviei pelo WhatsApp para a pessoa. Só que eu pensei assim, não, se os outros não estão... Pois é, porque se vocês tivessem me dito antes... Se vocês tivessem me dito antes, eu já tinha colocado há mais tempo, porque eu pensei, não, o pessoal deve estar conseguindo acessar direitinho. Então vocês têm que me avisar. Pois então eu vou fazer o seguinte, assim quando eu acabar aqui a aula, eu vou pegar e colocar as aulas de anatomia, as aulas de bioquímica eu coloquei hoje, tá? Vou pegar as aulas de anatomia e as aulas aqui de microbiologia e colocar todas elas no WhatsApp, beleza? Certo. Aí deixa eu fazer outra perguntinha, senhor, porque acho que na hora que o senhor falou, se o senhor falou, eu não ouvi, porque eu tinha dado uma saída para abrir o portão. Sobre as provas. Como que o senhor vai fazer? O senhor já tem data? Já divulgo já há algum tempinho, viu? É a próxima semana. É porque, professor, eu não vou mentir para o senhor, às vezes eu estou assistindo, mas como eu passo o dia todo no plantão de um posto de saúde, então às vezes eu estou super, hiper, mega cansada. De vez em quando eu perco alguma coisa, entendeu? Não, tudo bem. Sobre isso, Rose, eu vou te contar um segredo, tá? Eu passei 15 anos na minha vida na UFC, sabe? E todos os 15 anos eu passei tendo disciplina, às vezes de manhã, de tarde, de noite, e ainda assim eu trabalhava. Ai, meu Deus. Pois é, então assim, feliz ou infelizmente, tudo depende de ti, sabe? Tipo, do teu esforço mesmo, que não é fácil para ninguém, Rose. Se formar no ensino superior não é fácil, mas não é fácil mesmo. Inclusive, no meu doutorado, eu cheguei a estar uma semana inteira indo para o UFC, chegando às 6 da manhã, saindo às 8 da noite, entendeu? Mas, assim, essa semana foi bem específica, mas, assim, durante a minha graduação, mestrado, doutorado, eu começava aulas 7h15 da manhã, muitos semestres eu tive aula até 10 horas da noite, e ainda trabalhava. Eu fazia parte de um laboratório. Mas são uma coisa assim, pessoal, que assim, não pode também ser justificativa sempre. Né, professor? A gente não tem muito... Tem a questão de ritmo. Porque assim, gente, estudar para certas pessoas é muito fácil. Muito fácil. Para mim sempre foi ralação. Para mim sempre foi ralar. Apesar de que nunca passei uma noite em claro estudando para nada. Porque uma coisa que eu tenho sagrado na minha vida é meu sono. Meu sono é sagrado. É uma coisa que você precisa se respeitar, né? Mas assim, gente, sempre que eu podia, eu estava com um livro na mão. E olha que hoje, né, hoje em dia, vocês têm ferramentas, você tem internet. Na minha época de graduação, os professores davam... a gente tinha que bater xerox, a gente tinha que pegar slide de transparência, alguns eram morfados, os professores não sabiam fazer muito bem. Meus slides são até bonitinhos, viu? Diga-se de passagem, eles são bem organizadinhos. Mas é assim, galera, é esforço e um dia, pode ter certeza, vocês vão ser recompensados pelo próprio esforço. E depende só de vocês, gente. Não tem outra pessoa que pode ajudar. Não, quer dizer, a gente pode ajudar, né? Mas o esforço é todo de vocês. E não se preocupem com a prova, tá, pessoal? A prova eu vou colocar de uma maneira bem tranquila, porque eu quero simplesmente que é uma questão de verificação. Apesar de ela valer uma porção, eu preciso verificar se vocês estão pegando os pontos principais, entendeu? Só para dar uma adiantada no que vai ser a prova, eu vou fazer várias questões, eu ainda não fechei o número de questões, mas vocês vão ter a oportunidade de errar, mesmo errando questões, de ter a nota máxima. Tipo, vou dar só um exemplo, tá? Se eu colocar 15 questões, se você acertar 10, você ainda vai ter a nota máxima. Se vai dar, vocês vão ter bastante chances de ter o máximo possível.
Não se preocupe com isso, tá, pessoal? E mais para frente, dependendo do desempenho, a gente pode ver outras estratégias também, tá? Porque assim, no outro semestre, a gente teve exercícios, né? Quando terminava uma aula, a gente sempre tinha, ou então, às vezes, eles deixavam para o final de tudo e dali eles tiravam a prova. Não, pois boa parte da nossa prova final também vai fazer parte dessas atividades que eu vou fazer. Eu posso botar alguns exercícios, tá? Se vocês quiserem também. Professor, não vou mentir para o senhor, além, gente, eu tiro por mim, né? Eu trabalho, eu tenho 2 filhas adolescentes, tenho um pai, tenho mãe, já são idosos, então fico muito sobrecarregada. Tranquilo. Rose, eu só preciso. Desculpa te interromper, mas é porque a gente já perdeu um pouquinho da aula, aí a gente depois conversa mais sobre isso, tá? É porque senão eu não vou conseguir terminar o conteúdo, mas vamos lá. Desculpa, tá? Vamos lá. Não, tudo bem. Então, pessoal, continuando, questão do material genético, né? Agora a gente vai ver um pouco sobre uma questão que é extremamente importante, né? Que as bactérias, elas vão ter, algumas são bactérias comuns, né? Que não causam doenças, são as chamadas bactérias comensais, e existem as bactérias patogênicas, né? E essas bactérias, elas têm as suas características, né? Muito da patogenicidade que uma bactéria pode ter está relacionado, muitas vezes, a destruir células do hospedeiro, de produzir alguma toxina, né? Causar problemas no metabolismo do hospedeiro. E tudo isso, da questão da bactéria, do seu potencial, né? Está relacionado ao seu DNA, que vai ter todas as suas características, né? E o material genético das bactérias, que eu já falei para vocês, ela está numa região chamada de nucleóide. O nucleóide é uma região específica do citoplasma da bactéria, onde você vai encontrar o DNA, lembrando que aqui eu não tenho núcleo, já que é uma célula procarionte. E além do DNA, digamos assim, oficial, do material genético principal, nós temos o que nós chamamos de DNA extracromossômico, também conhecido como plasmídio. Esses plasmídios são moléculas de DNA que elas têm reprodução independente do material genético principal, e muitos desses plasmídios eles podem conter características específicas dessa bactéria em comum. Pode acontecer de bactérias da mesma espécie, digamos assim, de algumas terem esses plasmídios e outras não. E esses plasmídios, eles podem incluir genes de resistência ou não. É comum, pessoal, a questão do uso indiscriminado de antibióticos, né? De acontecer o seguinte: você tem várias bactérias, né, no seu organismo, como eu falei para vocês, algumas são patogênicas e algumas não são patogênicas, e acontece de que as bactérias não patogênicas, elas possuem plasmídios de resistência a antibióticos. E pode acontecer desses plasmídios de resistência, depois da morte dessa bactéria inofensiva, ser transferidos ela totalmente ou parte para bactérias patogênicas, certo? Então, e essas bactérias patogênicas podem, de certa maneira, absorver esse plasmídio. Então, o uso indiscriminado de antibióticos pode causar a morte de bactérias naturais. Essas bactérias naturais podem ter partes do seu DNA, tanto do principal, mas principalmente os plasmídios, com genes de resistência, e essas bactérias aqui morrerem, perdão, e liberar esses plasmídios no ambiente. E as bactérias têm características de receber DNA externo. A gente pode considerar, pessoal, que essa recepção externa de DNA de outras bactérias como uma espécie de reprodução sexuada. Bom, antes de falar da... Oi, pois não. O que acontece nessa parte aí quando a bactéria acaba ficando mais forte com o uso do medicamento? Não, aí perde a sensibilidade, né? Porque assim, você imagina,
Tipo, porque eu já ouvi falar que tem alguns medicamentos que no lugar de matar a bactéria, torna ela mais forte, mais resistente. Não é isso. Não é que ela torne a outra bactéria resistente. É justamente isso que eu estava dizendo agora. Vou explicitar um pouco melhor, tá? Você imagina a seguinte situação. Você está gripado, né? E gripe é uma doença viral. E doenças virais, os vírus, eles são combatidos de duas formas, né? São combatidos pelo seu próprio sistema imune ou alguma droga antiviral. Não existe antibiótico para vírus. Então, é comum, inclusive eu vi um médico uma vez passou para minha mãe um antibiótico quando ela estava com uma doença viral, e eu proibi minha mãe de fazer isso, né? Eu disse, mãe, por favor, respeite minha graduação. Não faça com que eu rasgue meu diploma, respeite o que eu estou lhe dizendo, não tome isso. O que vai acontecer, gente? Quando você toma um antibiótico, o antibiótico tem dois tipos, o de amplo espectro, aqueles que matam a maioria das bactérias, e aqueles de espectro específico, né? Hoje, por exemplo, a penicilina, que ela é de largo espectro, muitas bactérias que antigamente a penicilina matava, hoje não matam mais. Qual é o problema? O problema é que quando você mata uma população de bactérias, né, quando você toma um antibiótico, por exemplo, como a penicilina de amplo espectro, ela não vai simplesmente matar aquela bactéria que está causando a doença, né, a bactéria patogênica. Ela também vai matar outras bactérias que não são patogênicas. Mas, quando você mata as bactérias não patogênicas, muitas dessas podem ter os plasmídios de resistência. E dependendo da dose, por isso que é importante você tomar o antibiótico exatamente que o médico passou, na forma com que ele passou, na periodicidade que ele passou, se é para tomar 2 vezes ao dia, o comprimido inteiro ou meio comprimido. Se você está trabalhando com antibiótico, pessoal, é extremamente importante que você siga a receita médica. Então, por exemplo, você toma, o que é muito comum, você toma o antibiótico, você sente uma melhora, porque você diminuiu a reprodução bacteriana. Então, as bactérias começaram a chegar naquela fase estacionária, diminui, né, passam para a fase de morte, diminui a concentração de bactérias, o que é que acontece? Você para de tomar o medicamento. Quando você para de tomar o medicamento, você permite com que as bactérias voltem à fase de lag. Só que o que é que acontece? Também, as bactérias que foram mortas, que possam ter um gene de resistência, elas podem passar esse gene de resistência para aquelas bactérias que não foram mortas porque você interrompeu o tratamento. Então, elas podem absorver os plasmídios de maneira exógena, externa, né? Aquelas bactérias patogênicas que ainda sobreviveram. E assim, pessoal, essas bactérias vão começar a se reproduzir com aquele gene de resistência. Então, mesmo que você tome o mesmo antibiótico, elas param de ter efeito. Foi claro, pessoal? Deu para entender? Deu para entender, Brunila? Foi tu que perguntou, não foi? Foi sim, entendi. Deu para entender? Então, assim, por isso que é importante você ter todo o acompanhamento bem preciso para que você possa matar todas as bactérias patogênicas, para que elas possam ser controladas. Ah, professor, mas se também mata as outras e as outras podem ter os plasmídios de resistência, então não é perigoso? Não, é extremamente perigoso. O ideal é que você não use o antibiótico. O antibiótico ele deve ser utilizado em última análise, quando você não consegue controlar a bactéria por meios naturais, digamos assim, que o seu próprio organismo não consegue debelar a doença. Então você usa específico, em concentração adequada, em periodicidade adequada, para que você possa matar todas as bactérias patogênicas. Aí mesmo que você tenha uma bactéria não patogênica com gene de resistência, se você matar todas as bactérias patogênicas, não tem perigo de você ter a questão da resistência. Beleza? Hoje, inclusive, é muito difícil. Uma das empresas farmacêuticas, elas é uma questão de pesquisa assim, top de linha, de descobrir fármacos, novos fármacos antibióticos que possam ter um efeito que muitas drogas antibióticas já não estão tendo mais, né? Enfim, acho que ficou claro, pessoal. Então, continuando aqui a nossa aula, é importante reconhecer, pessoal, que
quando a gente fala de genética, né, a gente está falando da ciência que fala sobre hereditariedade. E você herdar ou não essa questão de resistência tem a ver com a questão da atividade dos genes, né? Com a atividade dos genes. Os genes são parte do material genético que eles vão ter uma informação. E essa informação aqui, ela tem um sentido, né? Que nós chamamos de dogma central, né? Que é qual? É o DNA, que é a molécula principal da questão da informação genética. Ela passa essa informação para uma segunda molécula, que é o RNA, né? Daqui eu tenho o mRNA, que é o RNA mensageiro. Ele vai pegar a informação do DNA, vai converter a informação que tem no DNA em proteínas, e essas proteínas vão ter as suas funções. Uma coisa, além da questão da resistência que pode acontecer, pessoal, é quando esse DNA ele sofre mutações, né? Ou seja, se um DNA de uma bactéria, por exemplo, ele sofrer mutações, e a gente vai ver mais para frente o que é que significam essas mutações e quais podem ser os significados das mutações, né? Você vai ter um DNA mutado, que vai gerar um RNA mutado, que vai gerar uma proteína alterada, que pode ter uma função alterada. Aqui é um detalhe muito importante. Inclusive, a gente está vendo agora, não é bactéria, mas a gente está aí no meio da nossa pandemia, e vocês podem ter escutado a seguinte coisa, né? Os vírus eles estão sofrendo mutações. Qual o significado disso? É para eu ter medo ou é para eu não ligar para isso? Nem 8, nem 80. Né? Quais são as consequências das mutações? Quando eu tenho um DNA mutado, que vai ter todo o que nós chamamos de cascata de mutação, né? Até a função da proteína alterada, o que é que pode acontecer? Esse DNA mutado pode gerar uma função alterada, e essa função ela pode piorar, digamos assim. Por exemplo, se o vírus agora, né, o coronavírus, ele sofreu uma mutação que faz com que uma das proteínas aumente a taxa de infecção ou aumente a taxa de mortalidade do vírus, então essa mutação aí foi extremamente danosa para a questão da nossa espécie. Mas a mutação ela também pode ter o efeito oposto, pode ter o efeito contrário. Essa mutação, no caso, só para informação, tá, pessoal? O coronavírus ele é um vírus de RNA, certo? Mas eu estou usando o exemplo de DNA porque o sentido é o mesmo, tá? Mas, por exemplo, se você tem um DNA mutado, então você pode ter que essa função alterada faça com que, ao contrário, determinado vírus ou bactérias tenha a sua infectividade, digamos assim, menor. Na verdade, a maioria das mutações, elas não causam efeito nenhum. Ou o efeito de morte do indivíduo que é mutado, certo? Mas é óbvio que você tem que ver essas possíveis reações, né? A reação de você ter uma piora naquele quadro, né? Esse DNA mutado, ele adquire, por exemplo, no caso da bactéria, mais resistência, ou o contrário, da bactéria ficar mais suscetível a determinado tipo de antibiótico. Então, a definição de mutação é justamente a mudança na sequência de nucleotídeos do DNA. Então, lembrando lá da biologia básica, né, que o DNA ele é formado por sequências de nucleotídeos, né, sequências de nucleotídeos que são essas 4 principais, adenina, citosina, guanina e timina. E elas se ligam de uma maneira preferencial, né? A adenina ela se liga sempre à timina e a citosina sempre se liga à guanina. Então tá aqui uma sequência de DNA, certo? Onde você observa aqui timina, adenina, certo? E assim sucessivamente. Então aqui, pessoal, tem até um pequeno erro aqui que eu estou vendo que aqui era para ser um T, não é um U, né? Aqui essa figura tá enganada, mas ele sugere aqui, pessoal, uma mudança no nucleotídeo. Quando você tem mudanças nessas sequências de nucleotídeos, você tem o que nós chamamos de mutação de substituição de base. Então, por exemplo, se aqui por algum motivo é um C e se torna um T, então eu tenho essa mutação de substituição de base. E uma mutação apenas em um nucleotídeo ou numa região de nucleotídeos
pode fazer com que a sequência das cascatas de eventos que nós vimos no slide anterior, né, na questão da função do DNA, possa ser completamente alterado. Nós temos também o que nós chamamos de mutação de troca de fase de leitura, onde aqui no caso eu tenho uma deleção de um par de nucleotídeos, e isso altera totalmente a leitura do DNA, que se a gente lembrar lá da biologia básica, o DNA é lido em trincas, né, chamada de códons. Então, se você muda um nucleotídeo aqui, ou no caso aqui você elimina, que aqui seria o DNA mutado, você faz com que a leitura seja completamente diferente. E se você muda a leitura, você muda as funções posteriores, você muda o RNA mensageiro, você muda a proteína e altera a função que você tem. Então, pessoal, a alteração de alguns genes bacterianos e da sua expressão gênica, né, que seria, no caso, a produção daquelas proteínas que nós vimos no slide anterior, pode causar doença, certo? Também pode debelar a doença. Não é só questão de causar, mas a preocupação é que ela piore a questão da doença, como a gente tem essa preocupação agora com o coronavírus, né? De que as eventuais mutações que possam acontecer favoreçam o aumento da infectividade e da mortalidade da gente. E essa questão da alteração dos genes, ela pode impedir tratamento de doenças, né? Ou ser manipulada por benefício humano, né? Algumas doenças em humanos já tiveram a questão da intervenção no DNA dos indivíduos, das bactérias e dos vírus, de maneira com que os vírus mutados, né, de uma forma específica, e é um ramo da microbiologia bastante importante, de você entender as mutações, o que as mutações podem provocar, para que você possa controlar uma determinada doença, né? É extremamente importante que você saiba como é que se dá essa questão das mutações nos genomas, né? Então aqui eu trouxe essa figura aqui, onde eu tenho uma bactéria, né? Aqui em algumas células, eu não vi aqui, eu não peguei aqui qual era a célula, mas aqui me parece ser um macrófago. Parece ser um macrófago essa figurinha azul. Mas aqui, ó, a resistência a antibióticos, né? As mutações do genoma bacteriano consiste em um dos primeiros passos em direção ao desenvolvimento da resistência a antibióticos. Esse processo ocorreu com o Staphylococcus aureus, o qual atualmente é resistente a antibiótico do tipo beta-lactâmicos, como, por exemplo, a penicilina. Então, antigamente eles eram resistentes e hoje eles não eram resistentes, eram suscetíveis e hoje em dia não são mais. Então, provavelmente, e com certeza foram, mutações que aconteceram no DNA dessas bactérias. Então, aqui, pessoal, nós temos as questões que podem acontecer com as bactérias. Aqui eu tenho uma bactéria, digamos assim, comum, certo? Aqui o seu DNA, aqui membrana plasmática, citoplasma, parede celular. E eu tenho a questão da expressão, né? Expressão aqui quer dizer que a bactéria ela vai ter suas funções, né? Baseados no DNA que ela tem. E essa informação genética é utilizada dentro da célula para produzir as proteínas necessárias para o funcionamento celular. Então, aqui eu tenho o DNA que vai ter todas as informações para a função da bactéria, seja ela patogênica, seja ela comum, certo? E pode acontecer, no caso, como eu venho falando para vocês, mutações. E essas mutações podem gerar novas combinações de genes. Essa célula com novas combinações são chamadas de células recombinantes, certo? E como eu mostrei para vocês também, elas podem se replicar, ou seja, podem se dividir e podem ou não compartilhar essas recombinações. Então, essa célula recombinada, principalmente aqui, ela pode ter, no caso do tratamento para doenças, pode ter um aumento da sua resistência ou diminuição da sua resistência. Então, o que é que nós vamos ver agora? Nós vamos ver quais são os mecanismos que são utilizados, né, para que... Aliás, antes, eu trouxe esses slides aqui, pessoal, para mostrar para vocês
questão da modificação da expressão, né? Mostrando especificamente aqui a questão das modificações, né? Das mutações em si, né? Aqui, por exemplo, né, eu tenho um DNA, né, chamado de fita molde, e as suas sequências de nucleotídeos. Aqui eu tenho um processo de transcrição, né, que vai gerar a formação do RNA mensageiro, que é complementar essa sequência. Ou seja, aqui eu tenho uma informação, essa informação vai ser transcrita em RNA mensageiro e vai ser traduzida em proteínas. E aqui eu tenho essa proteína, né, aqui eu tenho aquele lance que eu falei para vocês dos códigos, né, a leitura em trincas. Então eu tenho aqui, AUG significa o aminoácido dessa proteína, que é a metionina, AAG, que significa a lisina, U, que significa a fenilalanina, e aqui a glicina. Então eu tenho essa proteína que seria utilizada para o metabolismo normal, né, da bactéria. Quando, por exemplo, ela sofre uma mutação, no caso aqui, só para que a gente possa perceber, aqui eu tenho uma trinca de As, aqui nessa posição, e aqui, depois dessa trinca, eu tenho uma citosina. Então, na próxima figura, vocês observem que aqui, ao invés da citosina, eu tenho uma timina, ou seja, eu tenho uma mutação. E essa mutação vai provocar uma mudança no RNA mensageiro e vai provocar uma mudança na sequência de aminoácidos. No caso aqui eu tenho metionina, lisina, fenilalanina e a serina. Se a gente voltar aqui, aqui no lugar da glicina, na primeira parte, eu tenho aqui já um outro aminoácido, a serina. Certo? Então, aqui a gente pode ver na prática, né, a modificação no aminoácido. Aqui eu tenho outra, né, modificação aqui já aqui nesse nucleotídeo, que no caso aqui fez com que a proteína nem fosse produzida, né? Só foi produzido primeiro o aminoácido e depois terminou, né? A mutação chamada de sem sentido, porque não chega nem a formar a proteína. No anterior, aqui a gente tem a mutação chamada de troca de sentido, né? Onde houve uma troca de aminoácido. Aqui é sem sentido porque simplesmente não fabricou a proteína. Houve a modificação que não fabricou a proteína. E aqui no caso da fase de leitura, vocês lembram aqui anteriormente onde eu tinha uma trinca de As, né? Agora eu tenho a exclusão dessas adeninas, que mostra aqui, pessoal, mudança na fase de leitura que fabrica uma proteína completamente diferente, né? Aqui era metionina, lisina, e aqui já são outros aminoácidos. Todas essas mutações causam modificações na proteína. Então, como eu disse para vocês, essas proteínas, elas podem, de repente, dar um novo significado, fazendo com que a bactéria fique mais resistente ou não. Pode ser um efeito adverso. Ela pode causar... você pode até utilizar algumas técnicas onde você provoque essas mutações para que as bactérias elas fiquem suscetíveis a antibióticos. Algumas espécies chamadas de espécies mutagênicas ou mutágenos podem provocar a questão da mutação, né? Justamente nesse sentido que eu falei para vocês, de você inviabilizar determinado micro-organismo, como as bactérias. Existem aqueles mutágenos que são químicos, que um dos bem conhecidos é o ácido nitroso, certo? O ácido nitroso, pessoal, ele, quando utilizado em certas bactérias, ele causa mudanças na estrutura dos nucleotídeos. Então, aqui eu tenho um nucleotídeo de adenosina, a adenina, né, digamos assim, que ela tem essa fórmula estrutural aqui, e esse ácido nitroso, ele causa a modificação desse grupo funcional aqui, que é a amina, para uma carbonila. E essa modificação vai fazer com que o DNA da bactéria fique alterada, que aqui a gente pode observar aqui em vermelho. Então, essa bactéria aqui alterada, ela provavelmente, no caso do uso desse ácido nitroso, ela vai causar uma bactéria com uma efetividade reduzida. Outra fórmula química, né, que nós temos é o nucleosídeo 2-aminopurina, que ele é similar à adenina.
Esse 2-aminopurina aqui, ele é inclusive utilizado naquele coquetel chamado de AZT, né, que é utilizado para... perdão. O coquetel AZT ele é utilizado como um conjunto de drogas, né, que evita com que haja um aumento, no caso, a gente está falando de bactérias, mas no caso dos vírus, né, que já que ele é similar à adenina, ele se encaixa no DNA, na reprodução do vírus, e faz com que o vírus ele cresça um pouco diferente. Ao invés de ele ter a adenina, ele vai crescer com essa 2-aminopurina. E quando ele cresce com essa 2-aminopurina, e ela é completamente diferente da adenina, quer dizer, completamente diferente não, ela é análogo à adenina, o vírus ele deixa de se reproduzir, porque ele precisa da adenina para reprodução, e quando ele pega esse análogo, ele não consegue se reproduzir. Isso também vale para as bactérias, né? Só que isso aqui tem uma função mais na questão dos vírus, né? Outro mutágeno conhecido é a 5-bromouracila, que é extremamente semelhante aqui à timina, né? Só muda aqui esse radical metil por esse bromo, né? Então você adiciona isso aqui em coquetéis do AZT, por exemplo, para que façam que haja uma diminuição da carga viral. Isso aqui é só para mostrar para vocês que alguns agentes químicos são capazes de causar essas mutações e eles podem ser orientados para que professor, eles possam coisa. Travou. Vocês me escutam, pessoal? Eu acho que aqui foi a minha internet. Deixa eu só consultar aqui o meu modem, tá, pessoal? Vocês estão me escutando? Eita, tá sem áudio. Só um momentinho. Pessoal, se vocês me escutam, eu vou escrever aqui. Pessoal, se vocês continuam me escutando, certo? Eu vou ali no meu modem só para dar uma olhada, tá? Só para ver se ele tá ok. Volto já. Eu tirei aqui a minha imagem, tá? Mas eu ainda estou por aqui. Só um momento, tá? Voltei, pessoal. Vocês me escutam agora? Vocês me escutam? Vocês me escutam e o slide, eu vou aqui olhar, mandar ele para frente, para trás. Sim. O slide está travando? O slide está passando? Então, beleza. Então eu vou continuar, tá, pessoal? Espero que não dê mais nenhum problema. Vou continuar. Bom. Só um momento. Bom, continuando, pessoal. Mostrar para vocês agora os mecanismos de transferência genética. Como eu falei para vocês, ao você utilizar um determinado
um determinado antibiótico, corre o risco de haver o fenômeno da transferência genética, certo? Existe a transferência genética vertical, né, que é a passagem do material genético para os descendentes, que é o que acontece normalmente quando a bactéria ela faz o seu fenômeno normal de divisão binária. Então, a gente diz que há a transferência vertical. Mas pode haver também a transferência do tipo horizontal, também conhecido como transferência lateral, que é a passagem de material genético para outros micróbios da mesma geração. Ou seja, um micróbio de outra geração ele vai morrer, digamos assim, ele vai se despedaçar, por assim dizer, né? E o seu material genético vai ficar exposto. E quando ele fica exposto, pode acontecer de uma outra bactéria absorver esse material genético e esse material genético ele ser absorvido, digamos assim, pelo material genético da bactéria que, digamos assim, receptora. Então pode acontecer alguns fenômenos quando isso acontece. Um dos fenômenos, aqui está nessa figura, é a chamada recombinação. Então, imaginando aqui o DNA doador, né, o DNA de uma bactéria que morreu, e o DNA dela está no meio, assim, no espaço, naquele ambiente da bactéria. Ela absorve esse DNA do doador, da bactéria que morreu. E aqui eu tenho o cromossomo receptor, ou seja, da bactéria que ainda continua viva. O que é que pode acontecer? A bactéria doador, o DNA doador, ele pode se alinhar com o cromossomo, e algumas bactérias têm algumas proteínas, principalmente aqui nós temos a REC-A, que ela pode promover a transposição aqui dessa molécula de DNA, dessa parte do DNA. O que é que a gente está vendo aqui? Que uma parte dessa molécula aqui, dessa cor lilás, mais claro aqui, transferiu uma parte do seu DNA para essa outra molécula aqui do cromossomo receptor da bactéria que ainda está viva, né? Aqui em rosa, digamos, eu vejo rosa, tá? Então, note que aqui houve uma transferência genética. Aqui eu posso dizer que há uma reprodução sexuada, porque há mistura de material genético. E aqui a bactéria, já com esse DNA aqui recebido, ela pode exibir novas características. Inclusive, se essa parte aqui que foi transferida por parte de material genético que induz a resistência, então essa bactéria agora ela pode se reproduzir verticalmente, ou seja, produzir os seus descendentes, e esse DNA aqui, ele vai fazer parte também dos descendentes. Então, essa parte aqui que nós temos é o que nós chamamos de recombinação, certo? Essa recombinação, pessoal, ela pode acontecer de algumas formas, certo? Uma das formas dessa transferência genética da recombinação é por transformação, que é justamente o que eu mostrei para vocês no slide anterior, só que a gente vai poder observar aqui em um outro ângulo. Onde eu tenho aqui, ó, fragmentos do DNA de uma célula doadora e uma bactéria aqui que ela está viável, certo? Aqui o DNA cromossômico dela. E ele até destaca aqui alguns genes, né? A maiúsculo, B maiúsculo, D maiúsculo, C maiúsculo, e aqui A minúsculo, B, C, D minúsculo. Então, esse fragmento aqui é absorvido pela bactéria. E note que há aquela questão da recombinação, né? Parte desse DNA é absorvido, né? É inserido, aliás, aqui no caso o gene Azinho, que foi trocado aqui por esse gene Azão, e o resto foi degradado. Então, a bactéria ela passa a ter essa questão aqui, a esse gene aqui, que pode ser, né, dependendo do que o gene poder, da característica que ele ter, ele pode ou não induzir, por exemplo, a resistência. Então, a gente chama do fenômeno de transformação quando a bactéria receptora ela recebe do meio um fragmento de DNA de uma bactéria doadora e insere esse DNA dentro do seu próprio cromossomo principal. Existe um experimento, que é o experimento de Griffith, né, que ele mostrou exatamente essa possibilidade aí da questão da transformação, né? Esse experimento, esse pesquisador, o Griffith, ele pegou aqui, ó, bactérias encapsuladas. No caso, essas bactérias aqui, elas causam uma doença que
da morte no camundongo, certo? Então ele insere essas bactérias aqui no camundongo. Depois que o camundongo morre, ele pega essas bactérias aqui, cultiva essas bactérias para mostrar que essas bactérias aqui foram as que efetivamente mataram o camundongo. Ele faz a mesma coisa, pessoal, aqui para provar que bactérias similares a essas, só que com essa diferença estrutural aqui, né, sem essas cápsulas. Então aqui eu tenho bactérias encapsuladas e bactérias não encapsuladas. As bactérias não encapsuladas, elas não causam a morte do indivíduo. Tanto que se ele coletar aqui, por exemplo, o sangue e colocar esse sangue para uma cultura de bactérias, as bactérias se reproduzem normalmente. Então eu tenho aqui uma cultura de bactérias que causam a doença e uma cultura de bactérias que não causam a doença. O que foi que Griffith fez? Ele pegou aqui bactérias encapsuladas, todavia ele arrumou um jeito de matar essas bactérias encapsuladas, certo? Principalmente, se eu me lembro bem, no experimento de Griffith, ele pegou essas bactérias cultivadas aqui e adicionou calor, né? Ou seja, inviabilizou as bactérias. Então ele injeta essas bactérias aqui atenuadas, certo? Está aqui escrito, morto por calor, justamente. Morto pelo calor, foram injetadas aqui no camundongo e ele percebia que o camundongo não morria. Ou seja, apesar de a bactéria ela ser do tipo encapsulada, ou seja, infectante, patogênica, ela não causava a morte do camundongo simplesmente porque ela estava inviabilizada, né? Então, nenhuma colônia aqui foi isolada. Só que, o que foi que ele fez? Ele pegou bactérias não encapsuladas vivas, tá aqui ela, ó, e bactérias encapsuladas mortas pelo calor, injetadas no camundongo. Ou seja, ele pegou as duas variações das bactérias e injetou. Só que ele tem aqui essa variação que não é infectiva e essa aqui que é infectiva, porém ela está morta. Só que quando você mata a bactéria, como a gente viu no slide anterior, elas podem, como ela é destruída, né, basicamente, ela pode liberar o seu DNA e ele verificou que esse camundongo, que tinha as duas variações, morria. Inclusive, ele percebia que ao cultivar, né, o sangue aqui em placa de Petri, ele percebia que havia colônias de bactérias encapsuladas. Assim, ele pode demonstrar que essas bactérias aqui que não tinham que não tinha cápsula, elas adquiriram a capacidade de produzir essa cápsula. E, posteriormente, descobriu que essa cápsula aqui é o que causa a infectividade da bactéria, né? No caso aqui, ela não causou porque ela estava morta. Mas essas bactérias, ele chegou à conclusão, né, que essas bactérias não encapsuladas acabaram absorvendo alguma coisa das bactérias encapsuladas, que mais tarde foi descoberto justamente que era o material genético, o DNA. E por isso, essas bactérias aqui, esses ratos aqui, esses camundongos morriam. Pessoal, em relação a essa parte do experimento de Griffith, deu para entender a questão da transformação? A bactéria infectiva, ela tinha sua infectividade por causa da cápsula, causava morte. A sem cápsula não causava. Quando as duas foram cultivadas juntas, como uma tinha morrido e a outra não, mas a que não causava infectividade absorveu o DNA da outra. E assim, né, por transformação, ela passou a ter a infectividade. Deu para entender, pessoal, essa parte? Tranquilo? Beleza. Beleza. Show. Passando adiante. Uma outra forma de transferência genética bem reconhecida, pessoal, é a questão da conjugação, né? Aqui nós temos o envolvimento de uma estrutura que nós vimos nas aulas anteriores, que é o pilo sexual, né? Que é uma estrutura que é lançada entre bactérias, onde elas podem compartilhar entre si, que também tem nessa figura aqui de microscópio,
elas podem, entre si, compartilhar material genético. E, eventualmente, esse material genético compartilhado, ele pode, uma bactéria que tem uma característica, pode fornecer essa característica para outra bactéria. Um exemplo clássico de conjugação, pessoal, é a conjugação dos plasmídios, né? Os plasmídios, como eu falei para vocês, é uma parte de DNA extracromossômico que ele pode se reproduzir independentemente do cromossomo principal. Então aqui, ó, eu tenho um cromossomo bacteriano com o plasmídio, certo? Que é o plasmídio que tem o chamado fator F, certo? Que é o fator de fertilidade, certo? E essa outra bactéria não tem esse fator de fertilidade. Bom, com a questão da transferência por conjugação, é feita a ponte de conjugação através do pilo sexual, e esse plasmídio ele é reproduzido, né, e passado para outra bactéria. Então, ó, uma bactéria F+, ou seja, que tem o fator F, e a bactéria que não tem F-, as duas, ao final, passam a ser F+. Nesse caso, se esse plasmídio conter algum gene de resistência, ele pode passar essa resistência para outra bactéria. Aqui são formas diferentes da questão conjugativa, né? Aqui onde eu tenho um fator F, que ele pode se integrar ao DNA principal, né? A gente pode ver aqui na sequência de figuras. Aqui está o fator F integrado. E esse DNA aqui, ele pode ser copiado e transferido para a bactéria seguinte. Mostrando aqui, né, pessoal, ó, a bactéria já com o DNA vindo da outra bactéria, que também é uma forma de conjugação, já que é a formação da ponte, né, aqui entre as bactérias. Só que aqui eu tenho uma integração desse plasmídio ao cromossomo principal, que induz a transformação, a conjugação da outra bactéria. E, finalmente, nós temos também, pessoal, o fenômeno da transdução, que, no caso aqui, ela é mediada por um outro ser vivo, que geralmente é um vírus. Existem alguns vírus que atacam bactérias, né? Que, no caso aqui da transdução, eu tenho, por exemplo, esse vírus que vai introduzir sua carga viral nessa bactéria. A carga viral ela vai se apossar do metabolismo da bactéria, como nós vimos na aula passada, né? Os vírus eles só têm o seu metabolismo ativo quando dentro de outra célula, né? E, eventualmente, durante a formação dos novos vírus, tá aqui a construção dos novos vírus, ao invés de eles encapsularem o seu próprio DNA, eles podem encapsular o DNA da bactéria. Ao chegar esse vírus aqui com o DNA da bactéria aqui em roxo, uma outra célula, né? Esse DNA dessa bactéria que, no caso, está nesse vírus, ele pode passar para outra, aliás, ele pode ser incorporado nessa bactéria e essa característica aqui pode fazer parte, a partir de então, dessa bactéria. Aí você pode estar se perguntando assim, professor, esse vírus aqui infectando a bactéria, qual seria a utilidade disso? Bom, nesse caso aqui da transdução, essas bactérias aqui, essa técnica de transdução, ela é utilizada para que você possa modificar as bactérias para que elas possam ter alguns produtos finais, né? A gente sabe que as bactérias elas são utilizadas na fabricação de queijo, na fabricação de vinhos, até que nós vimos nas aulas passadas, né? Então, essa técnica aqui de transdução, que é uma das técnicas de transferência genética, elas fazem com que as bactérias aqui no final, elas possam ter características diferenciadas. Essa técnica aqui ela é utilizada hoje para que você possa modificar essas bactérias para que elas possam gerar mais produto para os seres humanos, né? Mas, eventualmente, né, nós não sabemos quais são todas as interações da natureza entre vírus e bactérias. Isso aqui também é perfeitamente possível de acontecer, né, no ambiente normal, no ambiente natural, e transferir aqui também genes de resistência de um vírus para uma bactéria, né? Às vezes, pessoal, a natureza ela procede vários eventos, digamos assim,
os quais a gente não tem controle. Existem vírus de bactérias que eles estão interagindo a todo momento. E essa interação aí não tem como você ter controle. Então, de repente, aparece uma superbactéria, né, que são aquelas bactérias resistentes a todos os tipos de antibióticos. De repente, pode ser que ela tenha adquirido essa resistência por conta desse fenômeno de transdução e a gente nunca nem saber que isso aconteceu, né? Bom, pessoal, alguma dúvida em relação a essa questão agora, a essa aula? Nós encerramos a nossa aula, certo? Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre a nossa aula, pessoal? Por enquanto não, né? Dúvida? Nenhuma? Bom, se ninguém tem dúvida, pessoal, vou só parar aqui a gravação, certo?